Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia à cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofone e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor não tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valo mais do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares da entrada do templo do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a sua alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto. Repita comigo. E fez o seguinte voto. O voto dizia assim: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Amém? O 12 fala assim: enquanto ela seguia na sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava chorando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que estivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do costume de beber vinho. Entretanto, Ana replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isso sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida. Quero que a inspiração venha do teu poder sobre a minha vida e nesta noite me use apenas como instrumento nas tuas mãos. Capacidade de pronunciar as palavras que irão vir após a leitura da tua palavra venha do teu poder sobre a minha vida. E eu, um simples instrumento para que a excelência da palavra venha da tua presença sobre as nossas vidas. Nesta noite, Senhor, esteja repreendido pelo nome de Jesus todo espírito de perturbação, toda inquietação, tudo aquilo que vem para desviar a nossa atenção, meu Pai, seja repreendido do nosso meio. Aonde estiver chegando o áudio e o vídeo desse culto, chegue à tua presença e me use como nunca usaste antes, para que a excelência dessa palavra alcance as nossas vidas e o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado nesta noite. É assim que eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você sabe que entre idas e vindas da vida, muitas vezes nós nos decepcionamos com muitas coisas. E a decepção é uma coisa muito complicada de se lidar, né? Uma coisa muito complexa. E na maioria das vezes, se nós não estivermos estruturados no poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, é um tanto quanto confuso a vida do ser humano. E essa confusão vai perturbando, viu? Essa confusão vai tirando a paz. A confusão que nós muitas vezes adquirimos por falta do conhecimento da palavra, vem nos desestruturar. E isso, na grande maioria das vezes, é a porta que Satanás precisa para entrar na nossa vida. Mais uma vez quero te lembrar algumas coisas pontuais que sempre tenho lembrado a todos nós, que é muito importante lembrarmos das coisas, principalmente das coisas de Deus, viu? Não se deixe levar por ventos de doutrinas ou por coisas muitas vezes que você ouve sem contexto,
Porque muitas vezes Satanás usa de palavras persuasivas para tentar tirar o poder de Deus da tua vida. E não se deixe levar por isso. Quero que você firme a tua mente na palavra do Senhor. E vezes eu repito isso para você. Não se deixe levar. Firme a tua mente na palavra. O que você for fazer, o contexto da vida que você estiver levando, tem que ter fundamentação de palavras. E a palavra de Deus é mais importante para nós. Porque a palavra de Deus nos chama a nossa razão, viu? O nosso emocional, ele precisa ser controlado, porque eu sempre tenho pedido, quando você for tomar uma decisão muito importante, não tome nem quando você estiver muito alegre, nem muito triste. Porque os extremos são muito perigosos para nós. E nos extremos nós estamos envolvidos emocionalmente. E muitas vezes fazemos as coisas só nas emoções e perdemos a razão daquilo que nós fazemos. E a palavra está na razão, viu? A palavra está na razão. E é esta razão que vai nos abençoar para termos essa semana de vitória, essa semana de bênção sobre as nossas vidas. Essa semana pode acontecer coisas surpreendentes. Se você começar a entender os princípios do reino de Deus, conforme foi pregado aqui na terça-feira passada, Deus usou o pastor Ivan grandemente, como vai usar todos esses dias. Nós vamos aprender coisas novas, e essas coisas novas vão edificando as nossas vidas. E com essas coisas novas vai trazendo bênçãos sobre as nossas vidas. E a bênção é uma coisa que tem que ser buscada, tem que ser alcançada. E muitas vezes, nessa vida tumultuada que nós estamos levando, quantas das vezes que sutilmente Satanás está querendo desvencilhar a nossa vida da palavra de Deus. Sutilmente, viu? Satanás não vem te pegar que nem um fantasma. Ele vem, aparece do nada, faz um boom para você correr. Não. São nos detalhes das coisas que nós vamos deixando de lado o poder da palavra de Deus e vamos nos envolvendo cada dia mais com as coisas do mundo. E as coisas do mundo vêm para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Satanás não tem outra coisa para fazer com você. Viu? Não se esqueça disso. Satanás vem para destruir a tua vida. Ele não quer que vá bem teu casamento, não quer que vá bem a tua vida profissional, não quer que vá bem teus sentimentos. Ele quer que você se exploda para te levar para o inferno. E cuidado, o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. E nós temos hoje o direcionamento de nossa vida, ou nos tornarmos servos do Senhor Jesus Cristo, ou servos de Satanás. Aí você fica meio assustado, mas isso está pronto para acontecer, está acontecendo em nossas vidas, e essas decisões nós temos que tomar em vida. Porque a luta vem, a desgraça aparece, o problema se levanta. Aí você fala assim: pastor, mas eu estou cansado. Não se canse. O profeta Isaías falou que as suas forças seriam renovadas. E esse domingo é um domingo de renovar as suas forças do Senhor. Viu? Você que passou muita perturbação esses dias, está com a vida meio destruída, não se preocupe com o que está acontecendo. Se preocupe em adorar o Senhor. Se preocupe em buscar o poder da palavra de Deus. Porque é nesse poder, é na oração, é no contato com Deus que o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Amém? O texto que nós lemos, um texto muito conhecido, quero ser bem rápido hoje. Vamos terminar antes da meia-noite em nome de Jesus, amém? E não se esqueça, amanhã é um dia abençoado, viu? Segunda-feira é um dia abençoado. Você que tem essa mania de pobre, de falar que segunda-feira é cansativo, tem nada de cansativo não. Amanhã a gente vai trabalhar, nós vamos ganhar nosso dinheiro, vamos alimentar nossa família, vamos ser felizes. Deixa os caras se virar com a crise, você se vira com Cristo. Viu? Ah, mas está acontecendo, sempre aconteceu. A diferença que nós temos do passado e de hoje, que hoje a informação está muito rápida. Viu? O problema sempre teve. Esses dias, sei que dia à noite eu consegui ver um pouquinho de TV e não tinha começado o jornal que eu queria assistir. A gente... Olha, uma coisa abençoada, deve estar do controle remoto, né? Oh, coisa maravilhosa. Aí estava passando aquele filme Gladiador. Já assisti umas 302 vezes, 303. Gostou de ver essas coisas? Velho é o teu passado, você que pensa. E daí apareceu aquela hora que os servos do imperador entravam e jogavam pão para a turma comer, né? E aí o povo pegava pão e via os leões matar as pessoas lá na arena. E o povo era levado com circo e com pão. Tem alguma coisa diferente de hoje ou não? Continua o mundo a mesma coisa, só que hoje as informações chegam mais rápido. Essas informações estão querendo obstruir a bênção de Deus em nossas vidas. Você lembra que no livro de Provérbios fala que nós iremos viver daquilo que nós falamos, o poder está na tua palavra,
viu? E se você declarar que logo no começo da semana vai ser uma semana abençoada, Satanás será derrotado pelo poder da palavra. E essa palavra vai te abençoar. E o texto que nós lemos hoje, essa mulher, ela tinha um sério problema. Aquele tempo era muito ruim, como nós lemos aqui, a mulher que não podia gerar filhos, né? Porque aí dava permissão para o marido casar de novo, para aquela descendência não parar. E ela sofria com esse problema. E como nós lemos, uma vez por ano subia ao templo para adorar, e ela não tinha muita alegria. E o fato de não ter alegria, se você ler isso aqui com muita atenção, você vai perceber que ela era uma pessoa que estava deprimida. Porque uma coisa que não estava no seu domínio, de gerar filhos ou não gerar filhos, ninguém escolhe isso, né? Existem problemas e problemas, e ela carregava esse fardo com ela, e esse fardo era muito pesado, ao ponto de mesmo o marido dela demonstrando um amor sobrenatural sobre ela, mesmo Eucana tratando ela com muito carinho, né? E se você vê nas entrelinhas, e tenho te pedido, leia a Bíblia com muita atenção, viu? Não leia a Bíblia do jeito que você lê notícia da internet, post. A Bíblia tem que ser sentada, lida. Tenho te pedido com muita cautela, leia de manhã, né? Às vezes você vai ler Bíblia de tarde, tua mente já está cansada, você se enfada, já está nervoso. Não leia a Bíblia na cama, viu? Dormindo, né? Um pouco você dorme, um pouco você acorda, um pouco a Bíblia cai na cabeça, o celular dorme ligado. Aí no outro dia você precisa do teu celular para trabalhar, descarregou porque ficou a noite inteira com a tela acesa. E aí você já levanta, já fica endemoniado porque não... Faça as coisas com ordem, faça as coisas com decência, que Deus vai te abençoar, viu? E Ana, ela entrou por esse lado, ela estava vivendo mais um momento triste na vida dela, mais um momento decepcionante. Eu fico imaginando quão duro era para ela subir a festa. Quão difícil era, né? Porque ia passar pela mesma coisa novamente, a outra mulher dele ia levar os filhos, ia se alegrar com os filhos, e ela sem filhos, tinha o amor do marido, mas não tinha os filhos para dar alegria para ele. Isso lhe causava muita dor. E a dor fez ela se achegar perto do Senhor. Quero que você entenda que muitas vezes em nossas vidas, as coisas acontecem e nós temos caminhos para fazer as coisas. Eu quero que você se lembre que o domínio da escolha está sobre as nossas vidas, viu? O mundo não pode impor nada sobre a tua vida. O mundo não pode impor se você vai ser triste ou se você vai ser feliz. O mundo não pode fazer isso. Essa determinação está dentro de nós. Nós temos os nossos direitos. Deus te deu autonomia. Deus te deu autonomia de escolha. Deus te deu autonomia de tomar decisões. Mas muitas vezes o peso que Satanás coloca sobre as nossas vidas, ele impede que a nossa mente funcione. E Satanás, ele é muito sutil. Ele de bobo não tem nada, irmãozinho. Bobinho somos nós. Satanás entra na vida do peão, tira a meia sem mexer no sapato. Quando você viu, está sem meia. Que ele veio para roubar, matar e destruir. E quando encontra-se brechas em nossa vida, vamos colocar assim, esse problema da esterilidade na vida de Ana se tornou uma porta aberta para o mal entrar, porque ela se sentia triste com aquilo. Ela poderia não se sentir triste e não ser mãe, mas ela se sentia triste não sendo mãe. E essa tristeza abriu um precedente na vida dela para que ela se manifestasse com dor. Mas em meio da dor, ela conseguiu uma força sobrenatural. Por quê? Isso é muito importante. A intercessão e a oração pelas pessoas ajuda muito as pessoas. Talvez se hoje você está deparando com algum problema na tua casa, na tua família, alguma pessoa que não está bem, ore por ela, viu? Mesmo que essa pessoa já lhe fez mal, mesmo que talvez você já foi maltratado pela pessoa, aí você tem que ter um pouco mais de força interior e orar por ela. Se é uma pessoa que te agrada, se é uma pessoa que te dá prazer, mas de repente as pessoas vão por caminhos que não são caminhos de paz e de felicidade. Principalmente nós, quando vamos adquirindo mais idade, nós vamos adquirindo junto com a idade sabedoria, né? A sabedoria pode ser alcançada, pode ser adquirida, né? E muitas vezes, quando nós vamos conversar com filhos, né? Porque a diferença de idade é muito grande, às vezes filhos não entendem os pais, né? Porque nós já passamos por certas situações e como eu lhe falei, o mundo é comum. Não
tem nada novo. Não tem um demônio novo. Olha, é o seguinte, nasceu um demônio para o 3º milênio, e ele veio com a genética do primeiro demônio que derrotou Adão e Eva, e ele é o tataraneto. Não é o mesmo demônio. E desculpe, se você ainda não havia raciocinado assim, ele também não tem muita esperteza. Ele tem um conjunto de coisas que ele usa para nos atacar, e está resumido a isso. E se nós com sabedoria começarmos a olhar as coisas, entenda Eclesiastes 9:2, tudo é comum para todo mundo. Se não deu certo para um, é bem capaz que não dê certo para você também. E sabedoria é olhar, observar, não passar pelo mesmo erro. O inteligente, ele passa pelo mesmo erro, sofre as mesmas consequências. Depois que perdeu, depois que sofreu, depois que se amargurou, fala assim: eu não devia ter feito isso. Mas alguém te avisou, e olha, eu tenho tocado muito nesse assunto. Deus não deixa ninguém passar desapercebido. Deus sempre dá um toque. Deus sempre usa alguém para falar com você. Sempre na palavra você lê alguma coisa. Começa a dar atenção à voz do Espírito Santo. E nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, as orações de Eucana por Ana surtiram efeito. Porque por ela própria, ela não tinha prazer nenhum. Ela subia junto à festa com a família, porque era uma pessoa íntegra, inteligente, cordial. Era uma mulher que ela só não tinha filhos, mas pelo contexto do que a gente lê, era uma mulher que gostava de fazer as coisas todas bem feitas. E ela subia para um lugar que ia causar dor para ela, mas ela ia. Ela ia oferecer os sacrifícios. E o marido dela dava porção dobrada por ela, porque sabia da dor que ela tinha. Alguém estava orando por Ana. E nesta noite eu quero alertar as nossas vidas. O quanto nós estamos orando pela nossa família. Quanto que nós estamos, nós pais, quanto que estamos orando pelos nossos filhos. Quanto que os filhos têm orado pelos pais. Quanto que um funcionário tem orado por uma empresa. Pastor, mas eu não ganho bem lá, pastor. O cara é ruim pra caramba, irmãos. Aproveita o momento em que você está trabalhando. Se o emprego não está muito bom, vai estudar, vai melhorar a tua capacitação profissional. Abençoa o lugar que você está. A melhor hora de procurar emprego é quando você está trabalhando, irmão. Não espera ficar desempregado. Porque daí desempregado, você vai receber lá o seguro-desemprego, acaba aquilo lá, você fica duro, aí você tem que abraçar qualquer coisa que vem pela frente. Aí se você ganhava 15 mil, amém? Aí você vai ter que trabalhar por 3. E os 12 vai fazer uma diferença, irmãos, porque quando você acostuma num patamar, para depois você cortar, porque a gente já vive cortando tudo, né? Já tá? Irmãos, e tem uma coisa muito interessante que eu queria te falar hoje. Não se iluda com as coisas do mundo, não. Às vezes você fala assim, eu estou triste, pastor, porque eu não ganho bem. Você ganha o suficiente para viver, que se você ganhasse mais, você gastava mais. Viu? Se você ganhasse mais, você gastava mais. Com que você está hoje, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a agradecer a Deus. Comece a plantar no mundo espiritual. Comece a ser dizimista com pouco que você tem. Comece a ser ofertante com pouco que você tem. Não deixe o diabo te iludir quando ele põe isso na tua cabeça. Não, eu vou, próximo emprego que eu entrar, eu vou ser dizimista. Não vai, porque se você não é hoje, você ganhar mais, você não vai ser, porque vai aumentar até os gastos. E Satanás está querendo justamente tirar o poder da palavra de nossas vidas. Mas não se preocupe, tem gente orando por você, eu tenho abençoado a tua vida todos os dias, para que você vença essas barreiras e você se torne um vencedor. Porque o Cana fazia isso por Ana, apresentava a porção dobrada, orava por ela, preocupado com ela, via ela sentada no canto solitário, e lá, por que você está triste? Eu sou melhor do que 10 filhos para você, não se preocupe com isso. Mas a oração dele, eu quero tocar nesse ponto hoje, a oração dele pela mulher dele, deu forças para ela, num dia, ela conseguir orar ao Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção também, é na parte A do versículo 11, e ela fez o seguinte voto. Irmãos, sobre o voto que ela fez, nós já lemos, foi um voto de muita ousadia. Vocês lembram, domingo passado, quando o Jonas também estava mais enrolado que fumo em corda?
desobedeceu a Deus, Deus mandou ir para um lugar, ele não foi para aquele lugar, ele fez o que deu na cabeça dele, estava no ventre de um grande peixe, e enrolado com as águas, e as águas tomando a vida dele, e lá ele fez um voto a Deus. E quando ele fez o voto a Deus, o peixe o cuspiu numa praia, e lá ele foi pregar o evangelho. E Ana, no momento de dor, no momento de angústia, no momento triste da vida dela, fez um voto a Deus. Irmãos, o voto que ela fez é muito profundo. Ela prometeu a Deus dar o filho que Deus desse para ela, para a obra de Deus. Ela não ia tirar benefício nenhum dessa criança. A vontade dela ser mãe era tão grande que ela não queria criar ela se propôs a não criar a criança nos braços dela, mas dar a criança no templo do Senhor para servir a Deus, o Deus eterno da vida dela. E quando ela fez esse voto, e muitas vezes quando nós estamos orando a Deus, o mundo nos critica. Muitas vezes quando nós estamos perto do Senhor, com a nossa vida fragilizada, as pessoas querem te tirar. Muitas vezes quando você está no momento de oração, no mais íntimo da tua vida, as pessoas falam que você não é um cristão. As pessoas falam que você não é merecedor. O que você está fazendo conversando com Deus? Mas por favor, não dê ouvido àquilo que as pessoas estão falando. Dê ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando dentro da tua vida. E Ana, num momento delicado da vida, faz um voto a Deus. E nesse voto, ela promete dar o filho dela. Irmãos, a coisa foi tão séria que ela pediu assim: poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação dessa tua serva, te lembrares de mim, então não te esqueceres da tua serva, mas lhe conceder um filho homem. Porque para trabalhar na casa tinha que ser um filho homem. Muita ousadia para quem estava triste. Mas a tristeza estava na carne. A intercessão do marido aguçou o Espírito Santo na vida dela. E quando ela falou, Deus fez cumprir a palavra dela. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida: se prepare, o que você pedir, Deus vai dar na tua mão. E ela orou em pensamento. Você já pensou? Se alguém ouvisse essa oração dela, jogava ela para fora. Se de boca fechada, em pensamento, mexendo os lábios, o sacerdote achou que ela já estava pingaiada. Chega para ela e fala: filho, você tem vergonha? Essa hora da manhã você já trançando as pernas, né? Com a cara cheia de vinho, falando. Quantas críticas que muitas vezes se desiludiram de servir a Deus. Quantas críticas que já te fizeram e já te jogaram para baixo. Quantas críticas que você ouviu que te intimidou. E Satanás usa pessoas para intimidar pessoas. Viu? Não vai aparecer um demônio na figura de demônio. O demônio pode incorporar nas pessoas, se assim as pessoas deixarem. E vai usar a vida das pessoas para te lançar maldições. E quantos desses demônios que já te falaram coisas que te desanimou? Quantos sonhos perdidos? Quantas coisas que você deixou de conquistar? Quantas coisas que nós deixamos para trás porque um dia alguém falou que não ia dar certo? Quantas coisas maravilhosas que nós podíamos estar vivendo e deixamos de viver porque um dia alguém falou uma besteira no teu ouvido. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se conscientize que você tem um Deus eterno e maravilhoso, que no nome do Senhor Jesus Cristo Ele faz o impossível acontecer na tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida da alegria do meu coração, e a palavra diz que quando dois concordam na terra, Deus liga no céu. Eu quero que essa semana aconteça coisas maravilhosas na tua vida, porque você veio receber essa palavra, você está recebendo palavra neste lugar, palavras que te lembram que o Senhor Jesus, Ele é o teu intercessor, Ele quer abençoar a tua vida, não importa o que falaram, não importa o que te falaram,
Não importa se não era o perfil da tua vaga. Irmãos, não se preocupe com o teu perfil. Deus abre a porta no teu perfil. Não espere a vaga para você. Você vai criar a vaga naquele lugar, porque Deus vai abençoar a tua vida. Não é o mundo que vai ser abençoado. Quando a gente está desempregado é um parto, né? Você vai, faz a entrevista, aí chega lá, o peão olha para você. Se você é muito bonito, ele fica bravo com você porque ele é feio. Se você é feio e ele é muito bonito, ele pisa em cima de você porque você é feio e ele é bonito. Aliás, eu nunca me senti feio, né? Diga-se de passagem, com todo respeito. Entendeu? Mas quando a gente está precisando, Satanás sabe mexer as coisas para te atrapalhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, hoje à noite, de você reativar a tua memória. E você colocar na presença de Deus aquilo que você tanto precisa. Porque Deus está com os céus abertos e pronto para te abençoar. Eu quero que você entenda, que nós entendamos nessa noite, que Deus nunca deixou de nos abençoar porque Ele não quis. O problema sempre está em nós. Sempre está em nós, viu? Ana estava lá, durante muitos anos triste, humilhada, maltratada, mas recebia o carinho do marido, recebia o amor do marido, mas ela infelizmente não podia ter filhos. Mas quando o amor do marido, ela entendeu e ela abriu a mente dela para o Espírito Santo usar a vida dela para ela orar, e ela precisou orar, e ela precisou conversar com Deus, e nessa noite eu quero te falar, não fica você com cara de 6 horas, sem orar a Deus, sem falar com Deus, achando que Deus vai mover. Deus não pode mover o sobrenatural se não ouvir a tua voz. Deus não pode fazer nada por nós, porque Deus não pode cometer injustiça. E ele, na onisciência dele, na onipresença dele, Ana não precisou falar, mas o pensamento dela estava conectado com Deus, e ela fez essa oração. Ela fez uma oração de uma pessoa maltratada, humilhada pela outra mulher, mas era uma mulher que tinha oração de alguém. E aquela oração foi produzindo força na vida dela, até que o dia que ela fez essa oração, e foi uma oração ousada: se o Senhor me der um filho, e um filho homem, eu prometo que dedicarei esse filho à casa do Senhor. Quantas coisas que nos entristecem hoje.